6h37 aqui do nosso Manhã na Clube desta quarta-feira, e nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Milton Furquim, juiz da comarca aqui de Guaxupé. Dr. Milton acabou se envolvendo numa polêmica semana passada, né, a respeito de uma determinação de uma terceira dose para um empresário aqui de Guaxupé, um idoso de 75 anos, e ele veio bater um papo aqui descontraído para a gente poder entender quais foram as motivações, quais foram as razões jurídicas que ele cedeu essa terceira dose, enfim, refletir, que é o papel da Rádio Clube, é o papel da gente enquanto veículo de comunicação, levar todos os lados da notícia, né? Primeiro, Dr. Milton, muito obrigado por estar aqui no nosso estúdio mais uma vez. Eu que agradeço, fico satisfeito pelo convite, viu? Bom dia a todos. Isso aí, Dr. Milton. Dr. Milton, a grande polêmica foi a nível nacional, né? Que acabou o seu nome rodando diversos veículos de comunicação, rádio, internet e televisão e tudo mais. Dr. Milton, juridicamente, qual foi o motivo dessa sua decisão, né, de ter deferido, né, essa terceira dose para o idoso de 75 anos? Primeiramente, quero deixar bem claro que essa foi a primeira decisão no Brasil. Sim, né? Por isso que teve essa repercussão toda, né? Até então nós não tínhamos nenhuma decisão nesse sentido, e é muito difícil, quando você tem algo que sirva para você de parâmetro, que te dá o caminho das pedras, não fica difícil para você formar uma opinião, um ponto de vista e decidir. Mas quando você não tem nada, né, sobre o tema, sobre o assunto, fica muito complicado, muito difícil. Eu tive que tirar sangue de mim. Bom, e foram vários veículos de comunicação, muito profissional, muita repercussão, sempre fazendo contato aqui no fórum, entrando e pesquisando realmente já no site do Tribunal de Justiça, buscando os fundamentos da minha decisão. De início, o que me levou, evidentemente, a deferir esse pedido foi porque primeiro estava muito bem fundamentado o pedido. Segundo, sem criar qualquer polêmica com relação à vacina ou mesmo desmerecê-la com relação às demais, mas é claro e evidente, nós não podemos ser mais realistas que o rei. É uma vacina que mais causou polêmica do que, e vem causando polêmica do que... politizaram muito. Mais politizada. Mas as demais vacinas não estão tão politizadas quanto o Coronavac. E ela cria mais incerteza do que certeza, mais insegurança do que segurança, de modo que as críticas à Coronavac é geral. E o grande problema, evidentemente, é a politização dela, né? E me parece também que de todas as vacinas que estão aí sendo oferecidas, me parece que a que menos tem eficácia também é ela. Bom, a gente sabe que a vacina, ela visa o coletivo, ela não visa o particular. Na minha decisão, fiz questão de referir esse ponto. Não pode o particular ter qualquer primazia, qualquer privilégio em relação ao coletivo, no que se trata a questão da vacina, porque isso é muito sério demais. Mas o Poder Judiciário está aí exatamente para resolver questões pontuais, né? Ninguém é doido de pensar que o Poder Judiciário vai dar aí solução ou mesmo direito a quem não tem. Mas o Poder Judiciário existe exatamente para resolver questões pontuais. Esse senhor, não conheço também, né, não sei de nome por ouvir falar, peticionou junto ao Judiciário alegando que tomou as 2 doses da vacina, fez o teste que deu negativo menos de 20%. Ele se sentiu, evidentemente, não estar imunizado. Sim. Né, porque é uma questão preocupante essa questão de estar imunizado ou não estar imunizado. Porque nós sabemos que mesmo estando imunizado, ela não tem eficácia plena. O sujeito está sujeito, né? Tanto que todo mundo indica, tomou as 2 doses, continue fazendo, exato. Máscaras e tudo mais. O que há de comum, não há divergência alguma, é com relação ao uso de máscara e o álcool em gel e o distanciamento. Sim. Né? Fora isso, não há nada em comum, nada que possa te dar certeza de que você estará isento ou estará imune realmente à questão da vacina. Bom, analisando toda a situação,
Primeiro, de que é do grupo de risco. Se não fosse do grupo de risco, em hipótese alguma, no meu entendimento, já não teria condições, já não teria direito a pleitear nada na justiça. Certo. Quando se fala em grupo de risco, já há uma redução nesse universo, dos que em tese teriam direito a uma terceira dose ou não. Bom, do grupo de risco, e teria que tomar as 2 doses. Então, não basta ser do grupo de risco, teria que ter tomado as 2 doses. Se do grupo de risco e tomado apenas uma dose, também já estaria fora, certo? Grupo de risco, ter tomado as 2 doses e ter feito o teste dado negativo. A questão do teste é outra questão para ser discutida também. Exatamente, porque todo mundo coloca em xeque essa questão do teste. Então, você veja bem, grupo de risco, ter tomado as 2 doses, certo? Testado negativo, e o quarto, a quarta condição, tem uma prescrição médica, que também tem outra discussão. Exato. Uma prescrição médica. Foram as 2 questões mais polêmicas. Exato. Tudo, foi então o você teste veja bem, e a prescrição. Para o cidadão e o paciente ter direito, em tese, em princípio, a essa dose, essa terceira dose, no caso de não seria terceira dose, uma revacinação. Sim. Porque segundo o entendimento, segundo ele e a médica dele, ele como não estava imunizado, não seria tomar uma terceira dose, mas revaciná-lo, né? Sim. Talvez até uma 4ª dose. Exatamente. Né? Aí o que acontece? Esse universo reduzem muito, né? Não é qualquer um que terá esse direito, não. Tem que atender essas 4 condições. Atendidas essas 4 condições, no meu entendimento, ele teria então esse direito a ter a revacinação. Certo. E outra coisa também, a gente só vê e ouve comentários, a gente tem pesquisado, testado negativo é só com relação ao Coronavac. Você não vê falar em outras vacinas que tenha testado negativo. Eu desconheço, né? Então, esse conjunto de situação é que me levou, no primeiro momento, a estar propício a conceder a ele esse direito. Certo. Esse direito. Bom, analisado essas condições, vem aquela questão do teste. Se ele é válido, não é válido, se é recomendável, não é recomendável. Muito bem. Aí você, pesquisando, estudando, porque não tem nenhum elemento que te desse um caminho das pedras, encontra-se lá de que havia uma recomendação para que não se valha desse teste para testar se está imunizado ou não imunizado. Sim. Há uma recomendação, recomenda-se que não faça esse teste. Ora, seja lá qual for o órgão que determinou essa recomendação, a bem da verdade não está proibindo. Recomenda-se a não realização do teste, não quer dizer que está proibida. Certo. Ele recomenda, ele acha que o teste não é eficaz para esse tipo mas de ele detecção. recomenda a quem isso, a bem da verdade? Ao paciente? Não, a mim não. Eu sou paciente, não está recomendando a mim. Eu não, eu sinto necessidade, eu quero fazer o teste e ela não está me proibindo. Certo. Está recomendando ao médico? Também não. Está recomendando a quem? No meu modo de entender, é aquele que faz os exames, que é o laboratório. Certo. Agora, então, recomenda-se que não se faça esse teste para verificar se está imunizado ou não. Quem, evidentemente, deve obedecer essa recomendação, no meu modo de entender, seria o laboratório. E qual a punição que existe caso o laboratório não faça ou não faça? Não aceite, não acate a recomendação. Sim. Desconheço. É uma complexidade enorme o tema, então, né, Dr. Milton? Recomenda-se que não se faça o teste. Certo. Mas ele não proíbe. E em direito, para nós, o que não é proibido é permitido. Sim. Né? Então, se não proíbe, especificamente para esse caso, só está recomendando, para alguma coisa serve. Porque se houvesse uma proibição para a realização desse teste, não adiantaria ninguém aparecer no judiciário com esse teste, porque nós já saberíamos que ele está proibido, não se poderia valer-se disso. Eu acho que a grande questão desta questão específica foi uma discussão mesmo, que a gente estava conversando antes de entrar no ar, é uma questão social, né? Do nosso entendimento comunitário, né? Porque vários jovens não conseguiram nem tomar a primeira dose ainda. Né? Mas aí é outra questão também. Exato, não conseguiram levantar o questionamento sobre a eficácia de uma vacina específica. Acho que são é um universo de questionamento que eu acho que a gente faz uma semana de programa. E é uma questão nova, que está aí para todo mundo aí apanhando, batendo cabeça, né? Não se tem uma solução. A ciência, ela está debruçada sobre esse tema no mundo todo. Sim. Né? No mundo todo.
Aí, retomando onde nós estávamos, com relação então à não recomendação do teste. Esse também foi um fator que me levou a pensar e analisar sobre isso. Não recomenda, mas não está proibindo. Se tivesse proibido, questão fechada. Ok. Né? Não proibiu, está não recomendando, mas os laboratórios estão fazendo. Os laboratórios fazem, aparecem com o pedido, não há proibição, pelo menos assim de forma explícita. Eu não vou questionar essa situação. Bom, então por esse lado, essa questão da não recomendação, que é onde se bateram muito também, sim, né? Eu entendo que ela também não é motivo para impedimento a conceder esse direito ao cidadão. Aí vem a questão da médica, né? Que seria, no caso, teria que ser um médico que mesmo imunologista, infectologista. Ou infectologista. Então, tanto quem agravou da decisão quanto o relator que acatou se apegaram basicamente nesse ponto. Por não ser a médica especialista em imunologia, não ser imunologista nem infectologista, certo, ela não estaria apta a prescrever. Meu Deus, é outra questão. Primeiro, está desqualificando a médica. Antes de ser uma médica, a médica ser cardiologista ou vascular, não importa, ela é médica. Ela é geral, né? Todos ela é médica. São médicos, né? A especialidade veio depois. Né? E não está proibido a nenhum médico prescrever. Não encontrei nada que dissesse que, no caso, somente o profissional imunologista, o infectologista, é que pode atender aquele que está com o sintoma da Coronavac. Do corona lá, desse bichinho aí. Certo. Porque se levar isso em consideração, nenhum outro médico poderia atendê-los. Eu teria que procurar o especialista para eu ser atendido, para que ele prescreva. Certo. E, no entanto, quando você está com esse problema, você vai ao hospital. Quem que te atende? É o médico geral, é o cardiologista, qualquer outra especialidade. E qualquer que seja o médico, ele está prescrevendo o remédio, ele está prescrevendo a internação, a intubação e tudo mais. Agora, quando no momento de prescrever para que seja aplicado uma outra dose, ou seja, revacinado, aí ele não pode. Tem que ser quem? O médico especialista em imunologia, infectologia, não é isso? Mas o que acontece? Eu pesquisei, não encontrei nada que dissesse que somente porque eles. A sua visão jurídica, né? Englobando todas essas questões, né? Eu tenho que avaliar e analisar tudo isso. Exatamente. Né? Eu tenho que fazer isso. Então o médico, ele não está proibido de maneira alguma, porque você veja bem, um cardiologista, no caso, ele não tem autoridade apenas em coração. Não tem, né? Ele é médico geral antes disso, né? Sim. Antes de ser especializado em cardiologia, ele é um médico. Não há proibição. Certo. Não há impedimento ou determinação contrária a que médicos prescrevam qualquer medicamento no tratamento do coronavírus. Agora deixa eu fazer uma pergunta pro Dr. Milton. Dr. Milton não, pro Milton Cidadão, eu sei que o senhor escreve textos lindos refletindo sobre a sociedade, eu acompanho muito seus textos. Obrigado. Nas redes sociais e tudo mais. A questão ética, moral nisso tudo. O senhor, lógico, o senhor deu direito a ele a se revacinar. Mas essa questão, né, da gente pensar em todas essas pessoas na fila de vacinação querendo se imunizar, a gente sabe que se a gente atingir aí 70% da população imunizada, a gente vai conseguir controlar melhor a pandemia. A desigualdade até, né, social de se chegar até a vacina, todas essas questões, né, que foram, acho que, as mais discutidas aí nas redes sociais e informalmente nas rodas de conversa. Exato, né? Como é que o senhor encara tudo isso, doutor? Olha, eu encaro da seguinte maneira. Primeiro, eu tomei as duas, eu sou do grupo de risco, tomei as 2 doses. Sim. Eu tenho um filho médico e uma nora médica. E tenho 6 sobrinhos médicos. Nossa, uma família de médicos. Todos eles ficaram injuriados e indignados quando eu disse que eu ia dar essa liminar. Sim, é isso que eu tô falando. Todos eles. Falei, mas cada um no seu quadrado. Né? Sim, cada um no seu quadrado. Sim. Antes de ser juiz, eu sou humano.
Tem a questão humanitária disso daí. Sim. Tem a questão humanitária. Você não pode pensar que o juiz é uma máquina. Eu tenho, evidentemente, em muitas das decisões, né? Eu sou traído, né? Pelo fato de eu ser humano, pelos meus sentimentos também, né? E me passou pela cabeça. Falei, eu não vou ser o algoz desse senhor. Se eu não concedo a ele essa revacinação e ele vem e adquire aí o vírus, mesmo com as 2 doses, meu filho médico tomou as 2 doses e adquiriu por 2 vezes esse vírus. Sim. Né? Mas esse senhor que é do grupo de risco, se ele vem adquirir o corona aí e vem a falecer, eu iria ficar com isso na minha mente a vida toda. Então todo mundo precisa pensar, mas espera um pouquinho, homem, e a pessoa precisa colocar no lugar do outro. Assim. Nós temos a mania de ficar criticando porque o outro conseguiu, o outro fez, o outro foi isso, aquilo, e nós não. Aí tem que questionar, fazer aquele parâmetro, aquela comparação, mas o outro é rico, ele tem facilidade para isso. Meu Deus, você tem que preocupar com você. Deixe, se o outro conseguiu alguma coisa, ele teve sucesso em alguma coisa, lute para você ter também. Certo. Mas o outro tem condições financeiras e a maioria não tem. Se não tem condições financeiras, tem o judiciário para resolver. Quantos de vocês que estão ouvindo aí não tinha condições de comprar remédio, foi no judiciário, o judiciário determinou que se desse. Quantos de vocês precisavam de uma internação, né? Não tinha como conseguir internação, o judiciário determinou que se internasse. Quantos de vocês precisavam de uma cirurgia, foi no judiciário, o judiciário foi lá e determinou que se fizesse a cirurgia. Existem meios para isso. Sim. Mas eu não posso contratar advogado. Tem a defensoria pública. O juiz pode fazer a designação de um advogado. Vamos parar de olhar no outro nesse sentido, no que ele consegue, e procurar lutarmos por nós mesmos. Exatamente. Eu sempre tive comigo um lema. Eu sempre falo assim, olha, tudo que eu quero é que as pessoas tenham inveja de mim. Tudo que eu quero. Porque enquanto ela tiver inveja de mim, ela está preocupada comigo. Esquece dela. Ela vai ficar parada no tempo. E isso não vai atrapalhar o meu crescimento. Então você fica preocupado com o outro, você vai ficar parado no tempo. É por isso que a gente quis marcar esse bate-papo aqui, porque... Então vamos parar com isso. E outra coisa, você que criticou e está criticando, imaginou se fosse a sua mamãe e seu papai que estivesse no lugar dele. Você iria criticar do seu pai e sua mãe ser beneficiado? Você iria abrir mão, né? Abrir mão de lutar ou pleitear para que seu pai viesse, sua mãe, um parente seu viesse conseguir a 3ª dose? Doutor Milton, rapidamente aqui, só pra gente fechar, porque o rádio é tudo apertadinho de tempo. De agora em diante, que rumo que tá essa história? Bom, o que houve? Quando eu dei essa liminar, eu tinha plena certeza absoluta de que ela não iria vingar. Certo. Deu uma liminar sabendo que ela ia ser suspensa ou cassada. Entrou o recurso à prefeitura e entrou o recurso ao Ministério Público. O Tribunal de Justiça acatou ambos os recursos e suspendeu a minha liminar, a minha decisão. Ela não cassou. Está suspensa até julgar o mérito da minha decisão, que vai ser julgada ainda. Certo. Não o mérito. E ao julgar o mérito, esse tanto pode, evidentemente, manter a minha decisão, ou de fato vai botar um pá de cal nessa questão toda. Eliminar. Né? Mas só uma outra coisinha. Até então, na minha decisão, era só a minha decisão que existia no Brasil. Sim. 2, 3 dias depois, encontrei uma decisão em Santa Catarina. Olha, a situação é pior. Onde uma senhora também do grupo de risco, idosa, já tinha tomado as 2 doses de vacina, só que doses diferentes, quando a orientação é para que tome da mesma dose. Entrou na justiça, a justiça mandou dar a 3ª dose para que houvesse duas doses da mesma vacina. E a outra que ela tomou a 3ª dose. Há informações de que tem que tomar cuidado porque com mais uma dose aí pode causar sequelas e tudo mais. Nessa senhora também ninguém procurou saber se já estava imunizada, se iria ou vai causar alguma sequela ou não. E no caso aqui ainda específico, quando entrou com o pedido, eu determinei que se fizesse um novo teste. Né? Além do teste que eu já tinha feito. Sim, antes fez de aplicar. E deu negativo. Certo. Fez e deu negativo. Né? Então toda essa é uma situação que a gente tem cuidado. Eu fiz de consciência tranquila e faria de novo da mesma forma. Independente se veio ou não veio caçar, porque o juiz ele tem que ter liberdade na sua interpretação e na sua decisão. É o que eu fiz, e eu acredito que muitos que nem contatos com as pessoas, eu fui muito corajoso porque foi a primeira decisão, e eu agora até acredito que tenha sido mesmo, né? Mas fiz isso de consciência tranquila e faria de novo. Doutor Milton, muito obrigada, viu, mais uma vez por estar aqui. E a gente aqui na Clube FM tem sempre o maior prazer em recebê-lo para qualquer
notícia, para qualquer comunicado aí com a nossa população, estamos abertos. Ó, que bom, e continue lendo meus textos. Ah, sim, eu adoro, obrigada. Obrigado a E todos. fica aqui com a gente no nosso Manhã na Clube.